Boa noite, igreja. Graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para o nosso momento de reflexão, de mensagem, gostaria de pedir à igreja que abrisse comigo as suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem para a igreja essa noite. Eu estava ali sentado, refletindo, pensando, orando, louvando, conversando com Deus. E eu pude perceber que Deus ele tem uma mensagem para a igreja. Pode ter certeza disso também. Pelo breve testemunho que já foi compartilhado aqui à frente, falando a respeito da mensagem pela manhã, os versículos que foram lidos, tudo isso parece que durante a semana e agora, Deus também vem falando ao meu coração. Então eu tenho certeza que Ele tem uma mensagem, Ele tem uma palavra para a igreja. Então assim, esteja atento a tudo que estiver sendo feito aqui à frente. Seja um cântico do cantor cristão, às vezes numa frase, Deus ele quer falar contigo alguma coisa, num texto lido aqui à frente, em qualquer momento. Talvez, ou na verdade, melhor ainda, se desfaça dos pensamentos lá de fora, ou do horário, né? De repente chegar em casa logo e fazer as coisas, porque amanhã começa tudo de novo, mas esvazie-se. Esvazie seu pensamento e foque na palavra de Deus. Então, só para a gente refletir mais um pouco, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tem na verdade, um grande defensor da fé evangélica. Uma pessoa, na verdade, ele era um pastor, né? Na época, no século XIX, né? Também era chamado de bispo, né? Como a gente também chama, Paulo chama Timóteo, chama Tito, né? De bispo. E ele, esse defensor da fé, ele foi um cara muito conhecido. O nome dele era John Charles Riley, ou mais conhecido também como J.C. Riley. Algum dos irmãos talvez já tenha visto um livro dele, já tenha, né, ouvido falar dele. E ele escreveu um livro que se chama, no século XIX, ele escreveu um livro que se chama Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é até um título, né, de um versículo. E nesse livro, ele fala sobre alguns empecilhos que talvez impedem nós cristãos ou as pessoas em geral de se aproximar do Senhor, de ter essa intimidade com Deus. E eu destaquei uma parte do livro dele que eu gostaria de ler com a igreja, que diz assim, lá na página 164 do livro, fala assim: acima de tudo, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito, não sufoque o Espírito, não o afaste para longe, por brincar com pequenos hábitos maus e pecadilhos. Pequenas desavenças entre marido e mulher tornam o lar infeliz. E pequenas incoerências, reconhecidas, mas permitidas, introduzem uma estranha alienação entre o crente e o espírito. O homem que anda mais intimamente com Deus, em Cristo Jesus, é aquele que será mantido na paz mais profunda. O crente
que segue mais completamente o Senhor e cujo alvo é o mais elevado grau de santidade, esse crente desfrutará geralmente de esperança mais firme e terá mais clara persuasão de sua salvação. Tem um trecho aqui que me chamou muita atenção, que é por brincar com pequenos hábitos maus. Talvez você possa estar afastando o Espírito Santo, ao invés de se aproximar dele, por brincar com pequenos hábitos maus. Aqueles que desejam estar mais imersos em Deus, mais próximos do Espírito Santo, precisam estar mais afastados da prática do pecado. Precisam estar mais distante dos embaraços que os pecadilhos, como ele chama aqui, nos impede de estar mais próximos de Deus. Então, Hebreus também já vinha falando isso. Quando Riley ele falou isso, Hebreus, na verdade, ele estava totalmente inspirado na palavra de Deus. E Hebreus já fala sobre isso quando ele diz, portanto, Hebreus 12:1, portanto, nós também, pois estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estar mais próximos de Deus não é automático, não é incondicional. Intimidade, proximidade de Deus não é incondicional. A gente, assim como a santidade, a gente precisa ter isso como alvo. Estar mais próximos de Deus, alcançar um nível maior de santidade. Porque Deus é santo, e Pedro fala, sede santos porque Deus é santo. Então, nós precisamos ser intencionais. Precisamos ser intencionais na nossa busca a Deus. Estar mais próximo de Deus não é automático. A.W. Tozer, ele disse certa vez, aquele escritor do livro O Conhecimento do Santo, ele escreveu uma vez assim, quanto mais semelhantes somos a Deus, mais próximos estamos dele. Proximidade é semelhança. Não tem como sermos próximos de Deus sendo profanos, vivendo na prática do pecado. Ao invés de estarmos imersos em Deus, estaríamos superficiais em Deus. O tema da juventude esse mês é imersos, próximos, íntimos de Deus. E para isso precisamos estar mais longe do pecado. Para emergir em Deus, precisamos achegar mais a Deus. Precisamos, primeiramente, afastar mais do pecado. E como a gente faz isso? Primeiramente, confessando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, como lemos aqui em Tiago. Purifique de toda injustiça. Nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado, lembra, não domina mais sobre nós, mas também não podemos viver pecando, como diz João, não viver na prática do pecado. Mais uma vez, vamos reler o texto de Tiago, ele diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, todos nós somos pecadores. Todos nós. Não temos mais, uma vez em Cristo, não temos mais o domínio do pecado sobre nossas vidas. Nós vencemos o pecado, porque Cristo venceu. Mas ainda pecamos, muitas vezes escorregamos. Na vida do cristão, o pecado, como costumam dizer, é um acidente, que imediatamente nós confessamos diante de Deus, e Ele nos restaura, nos purifica. Então aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Nós nos tornamos mais próximos e mais íntimos de Deus quando nós tratamos primeiramente o pecado em nossa vida. A prática dele, o domínio dele, se for esse o seu caso.
Porque à medida que a gente lida com Ele, assim como disse o escritor, mais paz, mais esperança, mais convicção da salvação nós teremos em nossas vidas. E lembre-se sempre daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Ele diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue nos abençoando, para que a gente busque a pureza, a santificação, porque sem a qual, ninguém verá a Deus. Amém.